Você sabe qual é a sua missão? E aí, gurizada do Conexão Vertical, que saudade de vocês! Estou aqui hoje para falar sobre a missão da igreja. É muito interessante o nosso tema, porque nós precisamos compreender dos nossos tempos que nós temos uma missão. Mas qual é essa missão? Bom, para falar da missão da igreja, eu quero primeiro falar da definição da igreja. Qual é a definição da palavra igreja? Jesus, quando ele define igreja, a palavra igreja, ele não cria uma palavra nova, ele não cunha uma palavra nova, mas ele define uma palavra já existente no seu tempo. Vamos acompanhar um pouco agora, junto no texto de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, quando Jesus usa pela primeira vez a palavra igreja. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Eclésia, que é a palavra grega para igreja, não era uma palavra nova, mas era uma palavra comum na época. Quando Jesus cunha essa palavra para os seus discípulos, já era uma palavra comum, já era uma palavra que eles conheciam. E eu quero te explicar rapidamente um pouco o que significa então a palavra eclésia. A palavra eclésia tem a definição como assembleia de governo. Vamos lá, vamos contar uma historinha para você entender melhor. Bom, na época de Jesus, o mundo todo, o território mundial, ele era dominado pelos romanos. Então, os romanos tinham domínio por em torno de 90% do território conhecido. Porém, quando eles iam dominando, ganhando, conquistando, eles chegavam numa cidade e eles faziam a seguinte proposta. Proposta A. Olha, nós queremos pacificamente conquistar essa cidade, dominar essa cidade, e nós nos comprometemos em estabelecer segurança, proteção, paz, justiça, e a única coisa que vocês precisam fazer é pagar imposto para o governo romano. É a única coisa. Essa era a proposta A. E a proposta B era um pouquinho pior. A proposta B era o seguinte. Eles, então, se não aceitassem o acordo da proposta A, se não aceitassem pacificamente ser dominado pelos romanos, os romanos invadiam a cidade, matavam todo mundo e destruíam tudo. Era muito mais interessante a proposta A, com certeza. Então, quando eles dominavam a cidade, agora presta atenção, eles precisavam, então, estabelecer o governo, a saúde, a justiça, a paz, a proteção. E para estabelecer o governo romano, a educação romana, a cultura romana, eles instituíam na cidade uma eclésia, ou seja, uma assembleia de governo. Nos dias atuais é como se fosse uma embaixada de Roma, uma embaixada do reino de Roma. Então eles estabeleciam ali a eclésia, a embaixada de Roma naquela cidade. E então aquela embaixada teria a obrigação, teria então o dever de estabelecer justiça, paz, segurança e toda a cultura do governo de Roma. Então a eclésia, ela iria estabelecer então os padrões de Roma para aquela cidade. Agora aquela cidade se tornaria uma cidade romana, uma cidade com a cultura de Roma, uma cidade com a educação, com saúde, justiça, conforme a cidade, conforme os romanos. Aonde a igreja for estabelecida, será estabelecido então uma eclésia, uma embaixada de governo do reino de Deus. E a missão então dos discípulos, o entendimento de igreja era que a partir da eclésia, a partir daquela embaixada, os discípulos então estabeleceriam a cultura, a saúde, a justiça do reino de Deus. Então a palavra eclésia, a palavra igreja, tem uma conotação de governo, de assembleia de governo, de uma embaixada. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O que igreja não é? Igreja não é apenas um lugar. A igreja não é apenas um local onde eu vou para cantar, para bater palmas e para ouvir uma pregação. A igreja é um organismo vivo, feito de pessoas, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja também não é um lugar de entretenimento, onde eu vou apenas falar, que legal, vejo aquela pessoa bacana, eu canto um pouco, tem música boa, ou não, né? Enfim. Mas não é apenas esse local.
A igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Então, quando nós falamos igreja, nós estamos falando da palavra eclésia. E essa palavra eclésia, então, significa uma assembleia de governo. Bom, agora que nós entendemos um pouco da definição da palavra eclésia, da definição da palavra igreja, agora eu quero falar um pouco sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? E todos os teólogos concordam sobre a grande comissão do Novo Testamento, a grande comissão de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 28, acompanha comigo, versículos 18 a 20. Diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Muito bom! Então, essa é a grande comissão, a grande missão. Vão e façam discípulos por toda a terra. Estabeleçam o reino de Deus por toda a terra. Mas agora eu te pergunto, Jesus não venceu a guerra? Se Jesus venceu a guerra, por que nós precisamos continuar essa guerra? Se Jesus de fato então venceu a guerra, por que nós continuamos lutando, trabalhando? Porque em Efésios nós lemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra todo o principado, contra as hostes malignas, contra os espíritos territoriais. Por que nós lemos isso? Bom, para entender um pouco mais sobre missão e guerra, eu quero te contar uma história da Segunda Guerra Mundial chamada Dia D e Dia V. O Dia D na Segunda Guerra Mundial é quando a guerra foi vencida. Acompanha comigo. No dia 6 de julho de 1944, nós temos o chamado Dia D, o dia decisivo. Os aliados ocidentais desembarcaram nas costas da França, na cidade de Normandia, ali os exércitos americanos, grã-bretanhos, entre outros, dando início então ao fim da Segunda Guerra Mundial, começada 5 anos antes pelos alemães, pelos nazistas na Polônia. Só que presta atenção, então naquele dia o já enfraquecido exército nazista então estava na Normandia, ali na França, perto da Bélgica também, e os exércitos americanos, exércitos britânicos, eles invadem a França nas costas de Normandia e ganham aquela batalha. Naquele dia todos sabiam, a Segunda Guerra Mundial foi vencida. Os Estados Unidos da América e seus aliados vencem a Segunda Guerra Mundial. Só que a guerra acaba de fato nesse dia? Não. A guerra tem término 11 meses após esse episódio. E aí nós encontramos o dia V. O dia V, então, foi dia 8 de maio de 1945. 11 meses depois, a Alemanha nazista, então, ela se rende. Ela se dá por vencida e ali, então, os Estados Unidos declaram o fim da Segunda Guerra Mundial. Os alemães levantaram a bandeirinha branca e falaram: acabou! Acabou, não é tetra, mas acabou. A partir de agora, então, nós nos declaramos como derrotados e nós nos rendemos nessa Segunda Guerra Mundial. Então, ali é conhecido como o dia V, o dia da vitória, Victory Day, o dia onde a Segunda Guerra Mundial, de fato, ela termina, ela acaba, os alemães se rendem e ali, então, não há mais guerra. Mas agora, presta atenção no que eu vou te falar. Chega comigo, jovenzinho. Nesses 11 meses, entre o dia D e o dia V, foram mais pessoas mortas do que em todo o restante da Segunda Guerra Mundial. Ah, pegou essa. Então, entre esse intervalo de 11 meses, mais pessoas foram mortas do que durante toda a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a guerra havia sido vencida? Sim, os Estados Unidos venceu a guerra, mas ela de fato não havia sido terminada. E quando a guerra termina, 11 meses depois, muitas pessoas ainda foram mortas devido à guerra e muitas pessoas lutaram ainda na guerra. Então o que nós precisamos entender agora é sobre o dia D e o dia V do Evangelho. O dia D é quando Jesus ele vai para a cruz,
Ele morre e ressuscita no terceiro dia, e ali ele vence a guerra. Evangelho de fato, a palavra evangelho é: o rei venceu a guerra. Boas notícias, nós vencemos. Só que, agora acompanhe comigo, versículo de Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O dia D. Jesus venceu a guerra. Evangelho, boas notícias. Porém, a guerra acabou? Não. E isso que nós precisamos compreender. A guerra ainda não acabou. O dia V. Qual será o dia V do Evangelho? O dia V é quando Jesus voltar para reinar com a sua igreja. Em Atos capítulo 3, versículos 20 e 21 diz o seguinte: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, a guerra só vai terminar de fato quando Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus para reinar com a sua igreja. E enquanto lá, jovenzinhos, nós estamos em guerra, nós estamos cumprindo uma missão. E agora você precisa entender que nós precisamos cumprir essa missão para o nosso rei, para o lugar de onde nós pertencemos. Afinal de contas, nós somos do reino dos céus. Nós encontramos em 1 Pedro 2, versículo 9, que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo escolhido, porque você é um cidadão do céu e você está na terra para cumprir a sua missão, a missão da igreja nessa terra. E qual é a missão da igreja? Vamos lá. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Salvar vidas é parte da nossa missão. Na própria oração que Jesus nos ensina, nós já entendemos a nossa missão. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Mateus, na grande comissão, nós vemos em Mateus capítulo 28 que nós precisamos ir e fazer discípulos. Ou seja, ser discípulo e fazer discípulo. Todo discípulo precisa estar comprometido com a sua missão. Todo discípulo precisa estar comprometido em fazer com que o reino de Deus avance nessa terra, em fazer com que o reino de Deus ganhe força, ganhe domínio, ganhe poder, ganhe autoridade. Eu gosto muito de um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 4. Acompanha comigo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Olha só que interessante aqui. Paulo nos chama de soldados que não desejam agradar os seus negócios da vida civil porque deseja agradar aquele que o alistou. Nós somos soldados de Cristo nessa terra. Nós somos soldados do reino que tem uma missão. Segura o tchan aí. Nós precisamos implantar o reino de Deus. Isso é interessante por quê? Porque nós temos uma missão com a nossa igreja, uma missão com a nossa cidade. Qual é a nossa missão na cidade? É implantar o reino de Deus na nossa cidade. Nós somos uma base do reino. Nós somos uma embaixada do reino de Deus. E nós temos essa missão de promover o reino, de fazer com que o reino cresça na nossa cidade e implantar o reino de Deus. Não adianta apenas nós discipularmos pessoas, ganharmos almas para Cristo, se nós não transformarmos a nossa cidade. Deus te chamou para transformar a sua cidade. Você tem uma missão. Evangelho não é entretenimento. Evangelho não é apenas um passar de tempo. Evangelho é cumprir a missão do nosso rei. É ir para uma zona de guerra, estabelecer o governo do rei, estabelecer a vitória do rei. O nosso Jesus já venceu a guerra, mas agora você precisa estabelecer território do reino de Deus. Precisa estabelecer a verdade e a justiça do reino de Deus. E por isso nós temos uma missão
conexão com a nossa cidade. Não apenas fazer com que a nossa igreja cresça, isso também com certeza, mas dominarmos os 7 montes, dominarmos a educação, as famílias, os negócios, o governo, as informações, a arte, a cultura. Nós precisamos estabelecer a verdade do reino de Deus na nossa cidade. Nós não podemos ter a mentalidade de ser resgatado do mundo mal, como se a igreja fosse um lugar de refúgio. Sabe aquele lugar, o mundo é tão mal, o mundo é tão difícil, é tão complicado, que eu vou para minha igrejinha, eu queria morar, passar eternamente, sabe, morar na casa do Senhor, ficar todos os dias da minha vida. Não! Nós precisamos entender que a igreja é um lugar de treinamento, um lugar onde nós somos fortalecidos para ser enviados e estabelecer governo no território inimigo. Então você será enviado em território inimigo para estabelecer o reino de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa cumprir a sua missão junto com a igreja, estabelecendo o reino de Deus. Um grande abraço e até o próximo Conexão. Valeu!